Obrigada. Anônimo, eu preciso do seu nome. Nós estamos numa aula inaugural e nós temos uma lista de presença e eu preciso já nessa aula inaugural colocar o seu nome, tá bom? Então, por gentileza, Natan. Deixa eu já pegar aqui, Natan, a lista. Perfeito, já. Coloquei presença, tá bom, Natan? É importante. Perfeito, Natan, obrigada. Ótimo. Obrigada a você, Natan. A gente vai esperar mais um pouquinho. Estão inscritos para essa aula, Natan, 26 alunos. A gente vai dar mais um tempinho, ver se mais algum aluno entra. Se não entrar, a gente começa a aula só com um aluno mesmo, tá bom? Vamos aguardar só mais um pouquinho. Opa, entrou Laís agora. Laís, ok, já dei presença para Laís. Oi, Laís, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Laís, a gente está dando mais alguns minutos para os novos alunos entrarem e aí a gente já começa a nossa aula, tá bom? Eu já fiz a lista de presença e coloquei. Ian, boa tarde. Ilan Felipe, boa tarde. Deixa eu já fazer aqui a lista de presença. Isso, Ilan Felipe, já coloquei presença para você, Ilan. Perfeito. Elaine Souza. Boa tarde, Elaine, tudo bem? Deixa eu colocar presença aqui também para Elaine. Elaine Souza também. Perfeito. Vamos ver se mais alguém vai entrar. Então, Natan, Laís, Ilan, Laís e Elaine. Perfeito. Tá. Pessoal, vamos começar então? Sejam todos bem-vindos. Dá um okzinho se o áudio está legal para vocês. Dá um okzinho aí para mim, só para eu ter uma ideia. Tá? Vamos começar a aula. Até porque a gente tem algumas coisas para fazer. E depois de mim, tem uma outra professora também, a professora Rayane, que vai falar, obrigada, sobre inteligência emocional. Tá? Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Simone Hipólito. Eu sou fundadora de uma startup chamada Se Oriente. Nós estamos desenvolvendo um software para localizar vagas para jovem aprendiz. Por isso que o programa se chama Fortalecimento da Empregabilidade. Nós somos convidados pela ONG Celzira para desenvolver um programa de fortalecimento e desenvolvimento da empregabilidade dos jovens aprendizes de 14 a 24 anos, tá bom? Deixa eu ficar mais para cá, pronto. Essa é a terceira turma, então estamos super felizes porque nós começamos num formato presencial 2 semanas antes do início das medidas sanitárias, lá em setembro, perdão, em março, exatamente. As medidas sanitárias começaram dia 14, 2 semanas antes nós demos 2 aulas, era para ser um formato presencial, mas diante da quarentena e da exigência do cumprimento das medidas sanitárias, nós transformamos, então, esse programa num formato online, tá? Então, o programa, ele é feito por 4 aulas. A primeira aula, vamos pegar o calendário aqui, ó. Então, anotem, por favor, tá? A primeira aula vai ser hoje, está acontecendo hoje, dia 20. A segunda aula, dia 27. A terceira aula, dia 3. E a quarta aula, dia 10. Tá bom? Vou repetindo. Hoje, 20. 27, 1, 2, 3. Dia 3,
e dia 10, tá bom? Beleza? Dá um ok que todo mundo entendeu. São 4 encontros, tá? O que a gente vai falar nesses 4 encontros? Temas que são relacionados ao desafio que vocês encontram em buscar vagas no mercado de trabalho. Mais do que vagas, é participar das entrevistas do processo de seleção para jovem aprendiz. Nós percebemos que os jovens, eles não chegam bem preparados para as entrevistas. Tem dificuldade para se apresentar, tem dificuldade para falar sobre as suas competências. Então, a ONG Ser Alzira convidou o nosso time da Se Oriente para que possamos entender melhor as dificuldades e compartilhar com vocês também o que vocês devem apresentar numa entrevista. A segunda parte do nosso encontro, ela é dividida com a outra facilitadora, chama-se Rayane. Rayane vai falar sobre inteligência emocional. Pode parecer novo para vocês, mas, entre outras coisas, a inteligência emocional vai trabalhar melhor as suas competências emocionais, né? A capacidade de trabalhar em equipe, de estar sob pressão. Então, a Rayane vai falar isso com vocês. Nós optamos a aula inaugural ser pelo YouTube, porque ela é mais democrática. Eu criei essa transmissão ao vivo, compartilhei com a Cris, da ONG, e está aberta. A princípio, qualquer pessoa pode participar, e a gente sempre deixa a primeira aula para aberta. Eventualmente, quem assistiu, gostou da aula, aí, além dos que já estão inscritos, se inscrevem lá com a secretaria da ONG para poder participar do programa. As próximas aulas não serão pelo YouTube. E aí a gente vai começar já a falar sobre isso. Eu tenho um programinha, deixa eu abrir o programinha aqui para falar com vocês sobre isso. Tá. Eu estou lendo então, tá bom? O programa é de fortalecimento da empregabilidade. Vocês são a terceira turma, né? A turma de maio. Então, nós tivemos uma turma em março, uma turma em abril e agora uma turma em maio. A primeira aula é uma aula de apresentação geral. Eu vou dizer como é que é o curso, dizer quais são as ferramentas tecnológicas que nós vamos utilizar, entender por que utilizamos ferramentas tecnológicas, né? E entender, sobretudo, opa! Gabi, chegou! Seja bem-vinda, Gabi! Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Dando presença para a Gabi. Seja bem-vinda, tá bom? Gabi, você chegou agora. Meu nome é Simone Hipólito. Eu sou uma das facilitadoras do programa de fortalecimento da empregabilidade. A gente está conversando aqui e eu apresentando o que é esse programa. Ele é formado por 4 encontros, um encontro por semana. E por que nesse formato pelo YouTube, né, que é uma transmissão ao vivo ou live, para que todos possam participar. Porém, o YouTube, ele tem uma restrição que é muito complicada para a educação à distância. A gente não consegue interagir, a gente não consegue ouvir as pessoas. E isso é uma dificuldade. Para isso, então, as próximas aulas nós vamos realizar por meio de um aplicativo chamado Zoom. É esse aplicativo onde a gente vê na tela várias telinhas ao mesmo tempo, tá? E é bem interessante porque no Zoom eu consigo ver vocês, aqui eu não consigo ver, e escutar vocês. Então, é uma aula interativa. Essa aqui não, essa aqui é mais uma aula de apresentação. Muito embora vocês podem interagir no chat, mas eu não consigo ver, tão pouco ouvir a voz de vocês. Então, decidimos que as próximas serão dessa forma, tá? É uma aula, ok? Isso aqui não é uma live da ONG. Não, isso aqui é a primeira aula. As próximas aulas
serão exclusivamente pelo Zoom para os alunos. Então, não é aula aberta. A minha mãe, meu pai, meu tio, minha avó, meu primo pode participar? Não, somente as pessoas que estão inscritas. Nós temos inscritos 26 pessoas nessa turma. Mas eu conheço alguém que queira participar. Aí, então, você passa um nome para a Cris ou para a Alciane, são as responsáveis pela área de administração da ONG, e aí elas vão incluir na lista. Até porque, só para vocês entenderem, as próximas aulas, que vão ser pelo aplicativo do Zoom, eu tenho o nome das pessoas, então eu autorizo essas pessoas a entrarem. As pessoas que não fazem parte da turma, não estão inscritos, eles não têm acesso à aula. Beleza? Dá um ok todo mundo. É a única forma de interagir com vocês. Dá um ok todo mundo. Tá? Bom, seguindo então. Cadê o ok? Cadê o ok, galera? Dá um ok todo mundo aí. Seguindo. Então, vamos pegar um pouquinho aqui da nossa apresentação. Tá? A segunda aula, a gente vai conhecer as competências comportamentais, e as competências, na verdade, competências... Ok. Quando a gente fala em competência, na verdade, a gente está falando de conhecimento. E quando falamos de habilidades, é a capacidade de você pegar esse conhecimento e colocar na prática. Hoje, para jovem aprendiz, competências e habilidades são requisitos fundamentais numa entrevista de jovem aprendiz. Então, nós vamos ensinar vocês como identificar as competências que vocês possuem, tá? Isso é importante. E aí, então, eu estou lendo aqui, tá? Então, vamos lá. Conhecendo as competências comportamentais e competências também digitais. Ora, o que seriam as competências digitais? Do pessoal que está participando aí. Ilan, Elaine, Gabi, Natan, Laís, o que são competências digitais? Alguém poderia escrever para mim aí? Desconfia o que quer dizer competências digitais? Vamos lá? Aqui é uma aula, tá bom? Isso aqui não é uma live, é uma aula. Então, eu pergunto, vocês respondem. Beleza. Vamos lá. Estou esperando alguém interagir no chat. O que seriam as competências digitais? Alguém pode me dizer? Conhecimento no uso de softwares. Sim. Mas não exclusivamente isso, tá, Elaine? Então, por exemplo, acho que ninguém sabe. Natan. Obrigada, Elaine. Obrigada, Natan. Quando a gente fala em competências digitais, a gente não está falando especificamente sobre o uso de software. A gente está falando em algo um pouco mais simples. Competência digital, na verdade, está relacionado a conhecimento digital, que está relacionado à educação digital. Então, o fato de vocês acessarem o YouTube e ter a possibilidade de assistir a aula, ou seja, eu vou lá naquele link, o link abre e eu começo a assistir a aula, isso é o início de uma competência. Alguns aplicativos que nós vamos utilizar para os nossos encontros. O primeiro é bem conhecido, Google Sala de Aula, ou em inglês, Google Classroom. Quem levanta o dedinho ou dá um ok, quem já ouviu falar do Google Classroom? Google Classroom. Me parece que a escola solicitou para parte dos alunos instalar o Google Classroom e interagir pelo Google Classroom. Perfeito, vocês conhecem, né? Então, outra competência digital é ter conhecimento de aplicativos como o Google Classroom, né? Então,
todas as nossas atividades, elas, tanto a minha quanto da Rayane, que está aqui na sala acompanhando, nós vamos subir para o Google Classroom. E o Google Classroom tem a seguinte configuração. Nós colocamos lá a atividade e damos o prazo, o tempo necessário para que seja feito, ok? Depois, o aplicativo entendeu que o tempo fechou, ou seja, encerra. Então, imagine que amanhã ou depois eu coloque a atividade já no Google Classroom, eu vou dar um prazo para que vocês possam responder, e fechando esse prazo, vocês depois não terão como entregar, entendeu? Então, é interessante porque o Google Classroom, vocês vão aprender a trabalhar com prazos. O que significa? Quando você está trabalhando numa empresa, você tem prazo para apresentar os seus trabalhos que o seu chefe ou a sua chefe solicita. Então, imagine, vou dar um exemplo, tá bom? Elaine, imagina que você está numa empresa e, de repente, o seu chefe fala, Elaine, eu quero que você me traga uma lista de Excel, de nomes, de cliente, qualquer coisa, em 2 dias, tá bom? Ele deu prazo, vai ser em 2 dias. Não vai ser em 3, nem em 4, mas serão em 2 dias. Cumprir prazos é fundamental. Então, por isso que eu optei em colocar no Google Classroom para facilitar a comunicação com vocês e também para vocês começarem a se familiarizar com prazos no cumprimento das nossas atividades. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. O outro aplicativo que nós vamos utilizar, então vamos lá, vou escrever aqui, ó. Aplicativos que devem ser instalados no celular. Estou escrevendo aqui, ó, para vocês, tá? Então vamos lá. Google Classroom. O outro aplicativo é o Zoom, muito conhecido, aplicativo de vídeo, vou colocar aqui, ó, videoaula, tá bom? E o outro aplicativo chama-se Slack, tá? Beleza? Então, Google, sala de aula, Zoom, Slack. Vou mostrar para vocês como é o ícone de cada um, tá? Tirem foto, tirem foto. Então, vamos lá. Ó. Zoom. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, o Zoom tá aqui, ó. Zoom. Se vocês digitarem Zoom, Z-O-O-M, Meeting, tá? Deixa eu colocar o site do Zoom aqui para vocês. Zoom Meeting. Vou colar o site para vocês terem uma ideia, tá? Vamos lá. Ctrl V no chat. Zoom. Pronto, já mandei, tá? O Zoom, então, é o aplicativo que nós vamos utilizar para nos encontrarmos nas próximas aulas. Quem for fazer contato pelo celular, então, todas as nossas aulas, você que está aí do outro lado, vai acessar o celular, instala o aplicativo Zoom no seu celular. Se você acessa pelo notebook, como eu estou acessando agora, então instala no seu notebook. É fundamental. Ah, mas Simone, eu não quero. Eu quero fazer pelo YouTube. Eu já expliquei. Por que eu optei pelo Zoom? Porque através do Zoom, é uma plataforma de videoaula, eu consigo ver e escutar vocês, tá? Aqui no YouTube não é possível fazer isso, entendeu? Então aqui é mais uma aula de apresentação, muito embora eu interaja com vocês pelo chat. Tudo bem? Perfeito? Todos anotaram? Dá um ok para mim que todos anotaram, tá? Então, olha, fundamental.
instalar o Classroom, instalar o Zoom e o Slack. Vou abrir agora a página do Slack para vocês. Slack. Perfeito. Professora, mas eu nunca ouvi falar de Slack. Vou apresentar para vocês. É uma plataforma muito bacana, ó, Slack, tá? O Slack é um aplicativo que tem várias funcionalidades. No Slack, eu posso ter message, eu posso ter vídeo, eu posso criar canais, como, por exemplo, biblioteca. Nas turmas anteriores, cada turma tem seu Slack. Em cada turma, nós criamos. Renan, chega bem-vindo. Seja bem-vindo. Deixa eu dar a presença para o Renan. Renan, perfeito. Presença dada, tá bom, Renan? Você vai pegar aí um pouco o bonde andando, mas fica tranquilo, não vai ser prejudicado, tá? Então, o Slack, ele é uma plataforma onde existe message, pelo Slack dá para fazer videochamada, pelo Slack dá para criar uma biblioteca, e eu vou subir vários livros, e-book também para a biblioteca, ou seja, tudo que está relacionado à nossa turma, que é a terceira turma de vocês, e ao o programa de fortalecimento da empregabilidade, vai estar lá no Zoom. Ah, Simone, mas você não vai criar um grupo no WhatsApp? Não, não vou criar grupo no WhatsApp, tá? Até porque o que acontece? Mensagens no WhatsApp ocupam muita memória, tá? Diferentemente do Slack. Lá no Slack, vocês trocam mensagens, mas fica tudo lá no aplicativo, não ocupa uma memória do celular de vocês. E falando em memória, é interessante vocês, se vocês tiverem com a memória limite do celular, né? Então, por exemplo, eu tenho um celular de 32 gigas, mas eu sempre preciso tirar fotos e subir para a nuvem. Então, eu faço essa transferência. Na turma passada, alguns alunos tiveram dificuldade para instalar o Zoom, instalar o Slack. E aí, depois, eu consegui verificar que esses alunos simplesmente tinham muitas fotos e muitos vídeos no celular. Então, não havia espaço para instalar os aplicativos. O que eu recomendo é você salvar imagens e vídeos em nuvem, tá bom? Ah, Simone, como eu faço? Ó, o aplicativo, o celular de vocês, eles têm, por exemplo, ó, o meu tem, tá? Drive é um triângulo aqui, ó. Talvez vocês não consigam ver, mas Drive é um triângulo. É o espaço de nuvem do Google. Hoje, esse espaço tem 15 GB. É muita coisa. E a maioria das pessoas não utiliza o Drive, D-R-I-V-E, para poder salvar os seus arquivos. Ai, Simone, mas eu vou salvar em nuvem, alguém vai ver meu arquivo? Não, isso é criptografado, ok? Então, isso é insegurança, ninguém vai acessar seu arquivo. Porque se assim não fizer, imagine o seguinte, você perde o celular. Se você tem fotos e vídeos gravados no celular e não está salvo na nuvem, você perdeu tudo, infelizmente, tá? Agora, se você conseguir salvar fotos e áudios em nuvem, não tem problema. Perdeu o celular ou eventualmente celular extraviou, não tem problema. Quando você tiver um novo celular, é só você acessar o teu e-mail em nuvem e aí você vai ter contato novamente com o conteúdo, tá bom? Com relação aos aplicativos, deu para entender? Então, próxima etapa. A Cris me passou o e-mail de todos vocês, tá? Do Renan, do Ilan, da Elaine, Gabriela, Laís e Natan. Então, o que eu vou fazer? Eu agora, já depois da aula, vou abrir o Slack, que eu tenho aqui no computador, e vou registrar o e-mail de vocês. Então, presta atenção. No e-mail de vocês, vocês vão receber um convite para o Slack. Acessem esse convite e aí vocês vão ser incluídos no atual grupo
do programa de fortalecimento da empregabilidade. Deu para entender? Mais uma vez, eu vou criar um grupo no Slack, vou adicionar o e-mail de vocês vão receber um convite. Acessem lá no convite o link para vocês entrarem na plataforma. Ok? Isso vai acontecer também para o Google Classroom. A mesma forma, vou abrir uma turma nova no Google Classroom e vou mandar o convite pelo e-mail. Vocês vão acessar o link do e-mail para entrar na turma. Na turma passada, de maio, várias pessoas falaram assim, professora, eu fiquei esperando e eu não consegui instalar. E nem perceberam que eu havia enviado o e-mail com o convite. Então, é importante vocês acessarem o e-mail de vocês. Simone, não tem uma outra forma? Não, não tem outra forma. Essas ferramentas, a gente só entra nelas através de um convite pelo e-mail, tá bom? Zoom. Simone, você vai mandar o e-mail do Zoom? Não, o Zoom não precisa, tá? O Zoom só precisa que você instale no seu celular e quando eu for realizar a próxima aula, que será dia 27, lá no Slack, o aplicativo que vocês vão instalar, haverá um comunicado. Pessoal, próximo dia 27, aula. Pessoal, já tem livro novo, tudo online na biblioteca. Eu vou mandar, sempre a aula tem um e-book, né? Eu já preparei o e-book para vocês. Vocês não vão para a aula sem saber daquilo que vai ser falado. Deu para entender? Dá um ok que todo mundo entendeu. Dá um ok. Matheus, Renan, Ilan, Elaine, dá um ok, por favor. Ótimo, dá um ok que vocês entenderam. Perfeito, tá? Leonardo, será que é Leonardo? Entrou uma pessoa, Léo Poças, não está aqui na lista de presença, tá? Léo Poças, não está na lista de presença. Está inscrito na atual turma do Programa de Fortalecimento da Empregabilidade? Por gentileza, tá? Pode ser que esteja acessando pelo WhatsApp do pai, da mãe, do irmão. Ah, Leonardo Souza Gonçalves. Espera aí, Leonardo. Já vi, Leonardo. Ótimo, já dei presença aqui, tá? Perfeito. Presença: Renan, Ilan, Elaine, Gabriela, Laís, Leonardo, Matheus e Natan. Confere? Chamei todos? Obrigada, tá bom? Com relação, então, aos aplicativos, são esses, tá bom? Então, eu peço a gentileza que vocês instalem esses aplicativos. Vamos embora, vamos avançar agora, vou ler um pouquinho aqui, tá? Então, a aula 1, essa aqui, a apresentação geral do curso. A aula 2, a gente vai falar sobre competências comportamentais e competências digitais. A aula 3, a gente vai falar sobre comunicação interpessoal. Interpessoal significa entre pessoas, né? Então, o quão a comunicação ela é importante no ambiente de trabalho e até para a vida de vocês, né? O quão vocês sabem se comunicar. Por isso que eu utilizo o Zoom, né? Porque no Zoom não fiquem preocupados, professora, mas por uma plataforma online, meus queridos, só muda o meio. O conteúdo permanece o mesmo, a forma. Inclusive, o Zoom me dá a possibilidade de eu compartilhar minha tela do que eu estou lendo com vocês. Então, por isso que é uma ferramenta importante, tá? E a comunicação interpessoal é entre pessoas. E aí a gente vai falar sobre cada modalidade dessa comunicação interpessoal e o quão é importante você saber trabalhar com a comunicação. Tá claro em relação a isso?
Ah, professora, mas é para saber se eu falo bem? Não, é muito mais do que isso. É para saber o que, como e de que forma você deve se comunicar. Tá claro? Beleza? A aula seguinte, então estou falando aqui, já falei da primeira, da segunda, da terceira. A quarta aula, nós vamos então juntos elaborar um currículo profissional, tá? Vejam, desde o início do nosso encontro aqui, eu estou falando para vocês que são 4 aulas, 4, tá? E o objetivo desses 4 encontros, comigo, das 14 às 15, e na sequência, das 15 às 16 com a Rayane, é para que vocês cheguem preparados nas entrevistas. Tá claro? O programa Fortalecimento da Empregabilidade, ele não vai garantir contratação. Não é assim que funciona, tá? E eu digo isso com propriedade porque eu sou fundadora da Se Oriente, nós estamos desenvolvendo um software e eu faço entrevista. Entrevista para desenvolvedor, entrevista para UX design. Né? Então, a forma como a pessoa se comunica, a forma como a pessoa se coloca, ela pode determinar positivamente ou não a contratação. Então, o objetivo aqui é dizer para vocês, pessoal, e eu tenho uma conversa muito simples, tá? Pessoal, é o seguinte, numa entrevista, eu pergunto isso, né? Eu observo a postura da pessoa. Por exemplo, em razão das medidas sanitárias, as entrevistas pessoais, a sua maioria foram transferidas para aplicativos online. A maioria, quase que 99,9%, sendo feito no Zoom. Exatamente por isso, eu optei pelo Zoom. Nós começamos as aulas pelo Zoom, vocês ficam familiarizados pelo Zoom, e se vocês forem chamados para participar de um processo de seleção aonde aconteça a entrevista pelo Zoom, vocês já sabem o que acontece. Vou dar 3 exemplos. 3. A primeira turma é uma aluna, ela participou do programa e ela foi chamada para um processo de seleção. E a entrevista foi pelo Zoom. E essa aluna ficou muito feliz, muito, porque ela sabia como entrar na plataforma, nós havíamos orientado como se apresentar, né? Vocês estão vendo? Ó, meu cabelinho está escovado, não parece, mas eu estou com um pouquinho de batom, passei um pouquinho de base. Então, você tem que ter uma apresentação. Em vídeo chamada, em vídeo entrevista, você não pode chegar de qualquer jeito, sentar de qualquer jeito, né? Então, atrás aqui, ó, é o escritório da minha casa, entendeu? Então, procurei até um ambiente, né, onde dá uma harmonia de fundo. Isso tudo faz parte da orientação que nós passamos para vocês, tá bom? O segundo exemplo e terceiro exemplo, agora, dessa última turma, 2 alunos. Não, perdão, o primeiro foi da primeira turma, o segundo exemplo da segunda turma, e o terceiro exemplo agora, recentemente, conversei com ele na segunda-feira, também passou por um processo de seleção, inclusive eu até posso falar que foi para o Hortifruti, e a entrevista foi feita pelo Zoom. E ele conversou comigo, vamos ver se a gente consegue nas próximas aulas, talvez na última aula, convidá-lo para que ele compartilhe conosco como foi o processo de seleção dele. E a mensagem dele foi muito bonita, foi de um amor muito grande, dizendo que ele estava feliz porque ele assinou o contrato e começou a trabalhar como jovem aprendiz. E ele me disse que a entrevista aconteceu também pelo formato do Zoom. Então, vejam. Simone, eu estou em casa, sem fazer nada, estou esperando quando tudo voltar ao normal. Não vai ter normal. Sinto dizer para vocês.
O normal mudou. Nós temos agora o novo normal. E o novo normal é o mundo pós-Covid. Nos livros de história, nós não estudamos alguma coisa aconteceu A.C. antes de Cristo? Ou algum evento histórico aconteceu D.C. depois de Cristo? Para nós, agora, o AC é antes do Covid, ou antes do Corona. E o DC, depois do Covid ou depois de Corona. Então, aquele normal anterior ao dia 14 de março não existe mais. E aí eu vou ser bem objetiva com vocês. O mundo mudou e está mudando. Tá claro em relação a isso? E vocês precisam se adaptar a isso, tá? Ah, não, Simone, eu vou ficar em casa esperando, sabe? Esperando o quê, gente? As empresas estão abrindo vagas e contratando de forma online. Por quê? A demanda pelas entregas online cresceu. E quando eu falo entrega, estou falando consulta médica online, educação à distância online, vocês estão recebendo isso agora, compras, aplicativos que vocês conhecem, né? O iFood, compras que você fazem diretos no supermercado. Então, a vida hoje está bem mais digital e vai ficar ainda mais digital. E não necessariamente você vai trabalhar fisicamente, mas você pode trabalhar sim na sua casa, como é que eu estou fazendo agora com vocês, com o celular ou com o computador, tá? Então, é interessante que vocês entendam que esse formato aqui já é um spoiler do que pode vir pela frente para vocês. Tá claro? Dá um okzinho aí que vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? Só para eu ter uma noção. Beleza? Então, na nossa última aula, nós vamos aprender a estruturar, a elaborar, organizar e o que escrever em um currículo. Beleza, pessoal? Obrigada pela devolutiva de vocês, tá? Mas, Simone, vai ter livro? Não, livro fisicamente, livro, não tem. Mas temos sim, temos e-book. Eu criei quatro e-books. E todos esses e-books eu vou subir lá no Slack. Por isso que é importante vocês instalarem o Slack, tá bom? Ah, não, Simone, manda para a Cris manda no WhatsApp para mim. Negativo. Tá? Porque a Cris tem um trabalho gigante. A Cris e a Alcione estão trabalhando com outras frentes dentro lá da ONG, fazendo cadastramento, distribuição de senha. Esse não é o papel da Cris, tá bom? Então, eu passo lista de presença, a Cris vai perguntar para mim quem foram as pessoas que participaram, as pessoas que estão inscritas e não participaram, provavelmente ela vai fazer contato, né? Então, esse não é o trabalho da Cris ou da Alciane mandar documentos para vocês do curso. Às vezes eu peço, Cris, dá uma reforçada lá com o pessoal, né? Fala que vai ter aula, ok? Mas não é papel da Cris. Então já sabe, instalando o Slack, instalando o Google Classroom, instalando o Zoom, tá? Então, os e-books muito bem elaborados, visualmente agradáveis, eles estarão disponíveis para vocês. Já hoje, no final do dia, já vou fazer essa atualização. Beleza em relação a isso, tá? Uau, 10 minutos já caminhando para o final. Bom, avançando mais pouquinho. Uma outra coisa que vocês terão, isso é novo para vocês, tá? São mentorias individualizadas. O que é mentoria, Simone? É mais ou menos como se presencialmente você tivesse uma aula individual com o professor. Então, imagina que o que eu estou fazendo aqui com vocês, eu vou fazer com o Matheus, com o Leonardo, com o Ilan, com a Elaine, com o Renan, com a Gabi e com o Natan. São mentorias. Mentorias, eu vou orientar vocês, né? E aí é muito legal, porque na mentoria eu vou conhecer um pouquinho melhor de vocês, saber como é o contexto que vocês estão,
como que vocês estão lidando com o curso, e aí falar um pouquinho das competências, né? E preparar vocês para a entrevista. Nenhum curso que eu conheça no Rio faz isso. Normalmente são aulas online, tá tudo certo, e é todo mundo junto. Aqui não, a gente vai fazer a mentoria individualizada. Você vai receber a orientação de uma mentora, tá bom? No caso, sou eu. E é importante, porque o mentor, ele vai ouvir e vai te orientar. Olha, isso aqui tá legal, isso aqui não tá bacana, a forma de você se apresentar, o ideal é desse jeito, não é daquele jeito. Tá claro em relação a isso? Beleza? Mentorias individualizadas. Aí eu vou marcar com vocês essas mentorias. Elas ficam mais para o final do nosso curso, lá um pouquinho depois da quarta aula, tá bom? Deixa eu pegar aqui, que mais? Já falei de books, já falei de vídeos, aplicativos. Tá. O que então devo fazer após a primeira aula? Limpar a memória do celular, baixar os aplicativos Google Classroom, Slack, Zoom. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tô com o e-mail de vocês, tá? Então, eu vou dar deixa eu ver aqui. Eu tô com o e-mail de vocês. Eu espero que esse e-mail aqui esteja certo, tá bom? Outra coisa, nós percebemos na primeira turma, na segunda melhorou. Vários alunos deram e-mail do pai, da mãe, do irmão, ou sei lá de quem. Quando eu mandei o convite do Slack, mandou para o e-mail dessa pessoa. E o aluno, já quase no final do curso, descobriu que ele não estava no Google Classroom e não estava no Slack, porque ele tinha mandado para a Cris o e-mail de outra pessoa, tá? Então, Matheus, Gabi, Léo, Natan, Elaine, Renan, Ilan, é e-mail de vocês. Eu estou aqui com o e-mail, tá? O e-mail de vocês. Renan, Ilan, Elaine, Laís, Leonardo, Matheus e Natan, tá bom? Então, é o e-mail pessoal. Então, vou mandar o convite do Google Classroom e do Slack para esse e-mail, tá bom? Então, fica bem claro isso, tá? O que mais? Vamos avançar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui no meu roteirozinho. Beleza. Como faço? Basicamente isso. Eu estou aqui com o e-book, tá? O e-book dessa primeira aula. Rai, já está no finalzinho, tá, Rai? A professora Rai está na sala. Rai, responde no chat como é que você vai continuar a segunda aula com eles, que agora a partir das 15 horas. Responde no chat para gente. A professora Rai, ela vai entrar agora às 14 horas e vai com vocês, ela vai entrar agora às 15 e vai com vocês até às 16 horas, tá bom? Rai, só preciso que você me diga, então, como que você vai conduzir, se você vai entrar por aqui, se você vai fazer live lá no Instagram, dá um oi para nós aqui, para a gente poder ter uma noção, tá bom? Pessoal, 5 minutinhos no chat. Eu quero que vocês façam perguntas. Também gostaria de saber se foi a primeira vez de vocês ter uma aula pelo pelo YouTube. O link está aqui. Está aqui? Cadê? Cadê, Rai, o link? O link está aqui. Deixa eu ver no chat. Slack, Zoom. Tá. Põe de novo, Rai, se você puder colocar de novo. Estarei no meu Instagram. Coloca o link do seu Instagram, Rai, para a gente poder acessar e entrar na live, tá?
Então, a professora Rai, diferentemente de mim, que eu optei pelo YouTube, a professora Raiane vai começar a aula dela em minutos, em 4 minutos, pelo Instagram, tá bom? Eu vou entrar lá também, vou acompanhar. E nós utilizamos as ferramentas que vocês conhecem, tá bom? Uma dúvida: se caso não possamos assistir a aula por algum motivo, tem que justificar, Renan, com a Cris, tá bom? Tem que avisar a Cris e a Alciane lá na ONG. Não vou poder fazer a aula. Então, por exemplo, essa aula aqui, Renan, ela vai ficar aberta no YouTube para você assistir, tá bom? As outras aulas, não. Elas acontecem em tempo real e não são gravadas, tá bom? Então, no caso, são 4 aulas. Se você não puder participar, tem que ter 75% de frequência. Então, você tem que participar pelo menos de 3 aulas, entendeu? Porque se não cumprir a carga, a ONG não emite uma declaração e nem eu assino recomendação. Eu assino carta de recomendação para alunos que vão para entrevistas de seleção, tá bom? Eu recomendo, autorizo colocar meu nome, mas se participar do curso. E participar, muito legal sua pergunta, tá, Renan? Participar significa estar nas aulas online, entregar as atividades, interagir nas plataformas, ok? Então, não adianta também a pessoa não interage. Vocês vão ver como a plataforma do Slack é bem interessante. Dá para a gente trocar mensagens em tempo real. Se não cumprir essas atividades, eu não emito nenhum tipo de carta de referência e muito menos o aluno vai ter a sua presença, mais do que a sua presença, vai receber uma declaração, eu não sei como que a ONG faz, se é uma declaração certificada. Léo, essa primeira aula hoje já conta para carga horária? Claro, com certeza. Eu não estou em casa e minha internet pode acabar a qualquer momento. Perfeito, já deu. A minha aula já deu, Léo, tá? Só tem 1 minuto. Agora vocês vão para a aula da professora Rai. Detalhe, eu só assisto a aula da Simone, não assisto da Raiane. Também não vale. Ok? Também não vale. Então, são 4 da Simone, das 2 às 3, e 4 da Raiane, das 3 às 4. Deu para entender? Ok? Mesma coisa. Tem que assistir 3 aulas da Simone, tem que assistir 3 aulas da Raiane. Beleza? Tá? Rai, qual que é o seu Instagram? Aqui, perfeito. Ó, pessoal, Instagram da Rai, Raiane PSI. Já estou no Instagram esperando vocês, tá bom? Pessoal, gostaram? Gostaram? Dá um okzinho aí, gostaram? Beleza? Tá? A aula passa bem rápido. Isso é bacana, porque a gente troca bastante informação. Próxima aula, dia 27, aí eu vou conhecer vocês, vou reconhecer a face de vocês e escutar vocês também, até porque tem áudio para interagir. Ok? Beleza, galera? Show? Geral agora, todo mundo correndo para o Instagram da Raiane. Olha lá, o Instagram dela aqui, ó. Vou colar aqui, ó. Instagram, Rai. Instagram da Raiane. Ok? Colei aí, ó. Beijos para todos. Tchau, 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 tchau.